Dubai, 29 de dezembro de 2010. Jorge Mendes era eleito pela primeira vez o melhor empresário de futebol do mundo. Um ano depois, voltou a ganhar. 2 anos seguidos como o melhor do planeta. The best agent of the year is Jorge Mendes. The most important thing are the players. The players, and you have here the most important player in the world, Cristiano Ronaldo. They are the most important for me. Em 15 anos de carreira, tornou-se num dos homens mais influentes do futebol mundial. Tem a confiança dos presidentes, os clubes querem-no como aliado, os jogadores sabem. Com Mendes, conseguem sempre bons contratos. Já fez entrar em Portugal mais de 600 milhões de euros na venda de jogadores. A Gestifoot é a empresa de agenciamento de jogadores mais valiosa do planeta. Jorge Mendes está no topo do futebol mundial. Tem uma carteira avaliada em 536 milhões de euros, quase o dobro da segunda classificada. Um verdadeiro império construído por um homem que veio do... Em 15 anos, o nome que estava na placa da rua do primeiro escritório tornou-se realidade. A empresa e empresários estão lá. A Gestifoot é a mais valiosa empresa de agenciamento de jogadores do mundo. Jorge Mendes, o melhor empresário do planeta. Augurava-se um bom sucesso. Jorge Mendes nunca ligou estes sinais, mas eles estavam lá na parede. Fosse na Rua do Paraíso primeiro ou na Praça do Bom Sucesso depois. O que é certo é que a história de Jorge Mendes e da Gestifoot é digna de um conto de fadas. Honestidade, sincero, profissional. Eu acho que isso é as grandes virtudes de Jorge. Tudo aquilo que ele tem é merecido. Tudo aquilo que ele tem é merecido. Trabalha mais que ninguém, é profissional mais que ninguém. Como ele, na área do futebol, não conheci ninguém e será muito difícil ver alguma pessoa como ele. Não tenho qualquer dúvida que o Jorge é o melhor. Vê-se pelo mercado, vê-se pelos os clubes que ele trabalha, vê-se os jogadores que ele tem, as transferências que é número 1, não há hipótese. Hoje, António Alberto faz parte da equipa da Gestifoot, que supervisiona e acompanha as jovens promessas do futebol. Todos os dias são vistos jogos dos 4 cantos do mundo. Jorge Mendes construiu uma empresa que não se dedica apenas em fazer transferências. A Gestifoot trabalha com especialistas de várias áreas para que os jogadores e treinadores não precisem de se preocupar com mais nada que não seja o futebol. Da área financeira à médica, passando pela área jurídica, até à comercial. Tudo é acompanhado ao detalhe por Mendes. Após os primeiros anos de vida da Gestifoot, Jorge Mendes criou algo de novo na área do agenciamento, para gerir a imagem dos seus jogadores e treinadores. A área comercial passaria mais tarde a ser um suporte financeiro de grande dimensão. Quando nós começámos a explorar este mercado, não havia tradição e encontramos algumas resistências e algumas barreiras, o que é natural, mas sempre sentimos desde cedo que, realmente, sendo o futebol o desporto global que é, com impacto nos 4 cantos do mundo, e tendo nós representado alguns das personagens mais importantes do jogo, que havia uma ligação muito forte com o público e, portanto, sendo eles ídolos, fazia todo o sentido associá-los a algumas das maiores marcas mundiais. Uma das maiores preocupações do empresário é que os seus jogadores tenham um futuro financeiro garantido. Para isso, tem um especialista da área dos investimentos como consultor. E o próprio Jorge Mendes aconselha constantemente os seus jogadores. Dificuldades que eu tinha quando fui pequeno, não tinha nada. Hoje tens um estilo de vida já
Muito elevado, né? Estás noutra classe de vida em que tu tens que saber gerir bem. Preocupa-se em orientar o jogador para caminhos que eu costumo chamar os caminhos de segurança, porque às vezes os jogadores são orientados para caminhos dúbios e ele orienta-os para caminhos de segurança para que possam ter uma vida pós-futebol boa. O conselho é praticamente sempre o mesmo. Quer não aceitar sociedades, não se envolverem noutro tipo de negócios, porque na maior parte dos casos, todos aqueles que enverdaram por situações dessas, as coisas correram mal. Ele preocupa-se em que tu ganhes muito dinheiro, poupes o teu dinheiro, não gastes em coisas desnecessárias, para que no futuro possas ter uma excelente vida depois do futebol. Um profissional de futebol deve estar concentrado e deve fazer aquilo que é ser profissional, jogador de futebol. E não deve estar preocupado amanhã, tem um negócio qualquer com o A, com o B ou com o C. Acima de tudo, os principais com que o Jorge trabalha são pessoas que têm um impacto mundial. As pessoas não têm, se calhar, a noção do assédio constante, diário, que a maior parte desses jogadores vivem muitas das vezes. Desde negócios de camarões a plataformas petrolíferas, ou seja, há muitos desses dossiês que, por vezes, se não tivermos um pouco de discernimento, um jogador pode ser levado a meter-se numa coisa dessa. E o nosso trabalho aqui é, no fundo, sarear e ver o que é que poderia fazer sentido ou não. Não é ele que mexe no nosso dinheiro, somos nós. Mas é claro, se tu queres comprar alguma coisa, se tu queres investir em alguma coisa, tem sempre o conselho dele, porque a experiência de vida que tem e que já viveu muita coisa no futebol, sabe sempre nos dar um conselho que nos possa ajudar. É uma pessoa que eu confio plenamente. Eu não tenho problema em dizer que daria tudo o que eu tenho nas mãos do Jorge, porque sabia que ia estar seguro. O Ronaldo é um exemplo a todos os níveis, todas as decisões que tomou ao longo da vida e desde que começou como profissional de futebol, foram sempre decisões acertadas e as coisas correram como deveriam ter corrido. Aquilo que ele me diz é: preocupa-te só com o futebol, que fora do futebol tratamos nós. É óbvio que eu gosto de estar a par das coisas também. O Ronaldo é catedrático já nestas coisas, mesmo a nível do investimento, daquilo que deve fazer, daquilo que não deve fazer. É um exemplo e é um orgulho muito grande também, não só à parte lá de ser o melhor jogador do mundo, ser uma pessoa hoje preparada para encarar qualquer tipo de situação de uma forma espetacular. Quando temos ao nosso redor pessoas sérias, pessoas competentes, pessoas profissionais, é claro que as coisas correm sempre do melhor. Um conhecidíssimo atleta, há uns anos teve um irmão com um problema que suspeitava ser de origem cancerígena. Felizmente nada se viria a confirmar, mas o Jorge movimentou-se a ponto de, nesse próprio dia, ao fim da tarde, a família do atleta, esse familiar do atleta estava no Porto. Eu tinha já organizado todo o trajeto, desde os exames subsidiários à visita do especialista, nomeadamente de urologia, e no final do dia tudo estava descartado. E o jogador que ameaçava não jogar enquanto não visse resolvido o problema do irmão, no dia seguinte enquadrava-se perfeitamente nos treinos e voltava à sua forma normal. Olá, agora é preciso recuperar a lesão e já está. Basta ele sentir que tu estás triste por o teu familiar teu estar doente ou precisar de ajuda, ele rapidamente sente a mesma coisa e sente a necessidade de ser ele a tratar, dizer-te que não te preocupes, que eu vou-te resolver já isso, ou já desliga logo o telefone e já te ligo em 2 minutos. A minha mãe já esteve doente e ele foi muito rápido a agir e fazer com que as pessoas tratassem muito bem a minha mãe. A obsessão para que nada falte aos...